aqui está a devoção de hoje do In Touch Ministries. A leitura das escrituras de hoje vem de Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 19. Enquanto isso, Saulo continuava a ameaçar de morte os discípulos do Senhor. Ele foi até o grande sacerdote e lhe pediu cartas de autorização para levar às sinagogas em Damasco. Essas cartas permitiam que ele prendesse e levasse para Jerusalém qualquer pessoa que ele encontrasse, fosse homem ou mulher, que cresce no caminho. De repente, quando Saulo se aproximava de Damasco, uma luz vinda do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é você, Senhor? Saulo perguntou. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Levante-se e vá para a cidade. Lá lhe será dito o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo ficaram lá parados, sem conseguir dizer uma só palavra. Eles ouviram a voz falando, mas não viram ninguém. Saulo ficou em pé e, quando abriu os olhos, não enxergava absolutamente nada. Os homens que acompanhavam Saulo o pegaram pela mão e o levaram para a cidade de Damasco. Durante 3 dias, ele não conseguiu enxergar e também não comeu e nem bebeu nada. Havia um seguidor de Jesus em Damasco chamado Ananias. Ele teve uma visão em que o Senhor lhe dizia: Ananias? E Ananias respondeu: Eu estou aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levante-se e vá para a rua direita. Na casa de Judas, pergunte por um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. Ele teve uma visão em que um homem chamado Ananias vinha e colocava as suas mãos sobre ele, e então ele conseguiu enxergar de novo. Ananias respondeu: Mas com o Senhor, eu ouvi muito a respeito desse homem. Ouvi sobre todas as coisas ruins que ele fez aos seguidores do Senhor em Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes lhe deram poder para prender aqui em Damasco a todos que adoram o Senhor. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois ele é a pessoa que eu escolhi para levar o meu nome aos não-judeus e aos reis, assim como também ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele tudo o que irá sofrer por amor ao meu nome. Então, Ananias saiu e foi até a casa de Judas. Ele colocou as suas mãos sobre Saulo. Ele disse: Irmão Saulo, quem me enviou aqui? Foi o Senhor Jesus, que apareceu a você na estrada para Damasco. Ele me mandou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo parecido com escamas caiu dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Ele se levantou e foi batizado. Ele também se alimentou e ficou mais forte. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Quando as pessoas recebem notícias emocionantes, qual é a atitude natural a se tomar? Mantê-las em segredo ou contá-las a outros que possam compartilhar sua alegria? A segunda opção, claro. Essa é a razão pela qual Paulo contou a outros sobre a salvação. Eram boas novas que ele simplesmente não conseguia guardar para si. Deus salvou Paulo na estrada para Damasco, e o apóstolo dedicou o resto de sua vida a espalhar as boas novas do Evangelho. Sim, ele fez isso porque era grato e se sentia devotado ao Senhor. Mas havia mais na motivação do apóstolo. Ele também se sentia compelido a oferecer esperança a um mundo necessitado. A mensagem de Paulo era que Deus enviou seu único filho, Jesus Cristo, ao mundo como um ser humano. Por meio de sua morte na cruz, Jesus redimiu a humanidade, e todos que o receberem como seu Salvador serão perdoados. Paulo percebeu que o Evangelho precisava ser compartilhado, mas não apenas com aqueles ao seu redor. Ele precisava contar a todos. Alguns aceitariam a verdade, enquanto outros a rejeitariam. Mas Paulo não era responsável pela reação deles. Sua tarefa era simplesmente falar sobre Jesus. Você sente a mesma alegria e gratidão que Paulo sentiu? Ore para que Deus lhe dê coragem
e sabedoria para compartilhar suas boas novas com os outros.